Olá, pessoal. Bom, antes de tudo me apresentar, eu sou o professor Leonardo Vils, também sou conhecido como Léo Vils. Acho que ninguém mais se lembra que eu sou Leonardo, a não ser minha mãe. Tá? Eu estou aqui para a gente pra uma disciplina que me é muito cara, que são temas que eu gosto muito e que tem a ver com coisas que eu estudei, que eu gosto de estudar, que teoria de evolução, evolução do comportamento, aspectos da evolução no comportamento, mais precisamente em comportamento de compra. Eu sou formado em economia, eu costumo dizer que eu sou um ex-economista, porque faz muito tempo que eu me formei e acabei não praticando economia, mas como ciências sociais aplicadas me deu uma base legal. E depois eu vim fazer mestrado e doutorado em administração, marketing, comportamento do consumidor, mais precisamente processo decisório. Então eu gosto de estudar comportamento e decisão. Atualmente eu sou professor do programa de pós-graduação em gestão de projetos na Universidade 9 de Julho, programa nota 5, a nota máxima no mestrado e doutorado profissional. Então oriento mestrandos, doutorandos, as pesquisas deles, ou as pesquisas deles se assemelham com os temas que eu gosto de pesquisar, e sempre, mais uma vez, voltando para a questão de comportamento. Hoje, está dando um alerta de spoiler para vocês, nesse nosso primeiro encontro de neurobiologia das decisões de consumo, a gente vai ter uma pegada um pouquinho mais teórica. Mas um pouquinho mais teórica por quê? Porque a gente vai discutir, conversar sobre temas que vão depois ser transversais a tudo que a gente vai ver nos nossos próximos encontros. Tá? E eu estou falando de teoria da evolução. Ah, mas Léo, mas eu já vi isso no ensino médio, teoria de evolução, beleza, todo mundo já viu, mas não custa nada a gente relembrar. E mesmo porque vocês vão ver ao longo da nossa conversa que muitos dos nossos comportamentos atuais, muitas das nossas tendências, das nossas propensões foram moldadas segundo algumas teorias que a gente vai abordar a partir do nosso passado evolutivo. Tá bom? Então, peço um pouquinho de paciência aí para essa parte teórica, mas eu garanto que ela vai ser fundamental para a compreensão de vocês do que vem pela frente. Okay? Então, o que a gente vai ver hoje é uma pitada de teoria da evolução. A gente não vai a gente não vai estudar profundamente a teoria da evolução, né? Mas a gente vai ver a teoria da evolução e como isso implica nos nossos comportamentos, propensões, e como a gente se desenvolveu ao longo do tempo, desde o nosso passado ancestral, até chegar em nós, esses Homo sapiens. Né? Qualquer livro de comportamento, vocês vão ter primeira coisa, as pessoas falando como nós somos diferentes, como nós somos maravilhosos, tudo que a gente já fez, porque nós, os Homo sapiens, né, ocupamos o mundo inteiro, estamos explorando o universo, estamos trabalhando com inteligência artificial, nós somos diferenciados de tudo. A gente vai ver que nós somos ok, nós somos diferentes, nós somos diferenciados, nós somos uma espécie que evoluiu e ocupou o globo inteiro, mas a gente vai ver que a gente tem similaridades com outras espécies, que a gente carrega um passado ancestral em tudo que a gente faz. Tá? Para começar, para vocês terem uma ideia de como durante muito tempo nada muito tecnológico, de muita novidade aconteceu conosco, se a gente olhar há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, nossos ancestrais estavam lascando pedras para fazer lâminas, para cortar carne, etc. 2,5 milhões. Passado mais 1 milhão de anos, estavam fabricando machado de pedras. Ou seja, a gente está falando de 1 milhão de anos de diferença. A gente partiu das pedras, das lâminas de pedras para os machados. Né? Depois, mais 1 milhão depois, a gente tem as mais antigas lanças. Ou seja, a gente está falando de 2 milhões de anos que a gente demorou para sair das pedras lascadas para fazer lâminas para as lanças.
E a Revolução Agrícola, que marcou o tempo em que nós deixamos de ser nômades, ou que nos fixamos mais no campo, tem apenas tão somente 10 mil anos. Que aí vocês devem se lembrar, quem leu lá o Harari, né, do Homo sapiens, da Revolução Cognitiva, e o que aconteceu com a cognição humana, que isso depois acabou implicando na Revolução Agrícola e como a gente vem se desenvolvendo desde então. Ou seja, durante muito tempo as coisas começaram meio devagar, né? De 2 milhões e meio para 1 milhão e meio para 400 mil anos, ou seja, a gente está falando de 2 milhões e meio de anos para nossos ancestrais saírem da pedra lascada para a Revolução Agrícola. E de 10 mil anos para cá foi que a mágica aconteceu, tanta coisa nova aconteceu. Tá? E esses somos nós, os Homo sapiens. Né? Então, que lógico, a gente tem que saber sobre nós. A gente tem, ao longo do tempo, a expectativa de vida aumentando no mundo inteiro. Para quem quiser ler, tem o Novo Iluminismo do Steven Pinker. Ele defende bastante, assim, mostra com bastante clareza como a gente tem, algumas questões têm mudado. Por mais que a gente tenha guerra, hoje em dia diminuíram as guerras. A gente dominou a agricultura, né? A gente entendeu, e vocês vão entendendo mais do que a maioria das pessoas, como é que funcionam os neurônios, as sinapses, o processamento cerebral. A gente chegou à Lua, está explorando o universo. A gente está trabalhando com inteligência artificial. A gente acumulou riqueza e convive com a pobreza. A gente acumulou riqueza, dominou a agricultura e continua poluindo o mundo. A gente tem um desafio das mudanças climáticas que a gente precisa enfrentar. Tá? E a gente ocupou o mundo inteiro e agora em 7 meses do ano a natureza a gente já explora tudo que a natureza pode dar em um ano, ou seja, a gente está em débito. E a gente promoveu de maneira absurda, em algumas questões, a dizimação, a extinção de muitos animais. Cá entre nós, não dá para a gente conceber que alguém acredite em pleno século XXI em poder afrodisíaco do chifre dos rinocerontes. Tá? Então nós, Homo sapiens, somos essa contradição ambulante. Falando de evolução no termo mais corriqueiro, né, nós evoluímos para a diminuição de pobreza, menos do que já foi, para a diminuição das guerras, para aumento da longevidade, nós controlamos a agricultura, domesticamos animais, né, temos acesso a produtos e serviços, vacinas, remédios, tudo isso contribuiu para a nossa longevidade. E lembrando, né, que a gente tem remédios e vacinas e a gente ainda convive com quem não acredita em vacina. Tá? Devem ter neurônios que expliquem, mas isso é papo para outra hora. Tá? A gente hoje, então, nessa pitada de evolução, né, de teoria da evolução, e eu fiz questão de montar letra por letra esse quadro, porque ele implica em algumas questões. Algumas delas muito importantes, que é dos ancestrais comuns, né? Ou seja, que todos nós compartilhamos de algum ancestral comum, basta ir lá para trás. A gente não vai voltar ao Big Bang, eu prometo. A gente vai ficar só entre nós e os chimpanzés. Tá? E que a evolução e a natureza não é um processo simples, equilibrado, bonitinho, que todo mundo se respeita. Então, a gente vai na natureza, acontecem, né, espécies que vão... Praticamente uma guerra armamentista entre espécies, uma vai se desenvolvendo para se proteger, outra vai se desenvolvendo para atacar, né? E ao longo do tempo, as espécies foram se desenvolvendo, foram aparecendo, né? Algumas estão no topo da cadeia alimentar, como nós, outras não. E para a gente falar de teoria da evolução, a gente vai ter que evocar 3 visões. Tá? Particularmente, Lamarck, Darwin e Wallace. Né? Lamarck, eu tinha até me esquecido de Lamarck, porque é uma coisa tão em desuso, né, que ficou tão para trás, né,
Mas recentemente tem aparecido, por desconhecimento, eu quero crer, algumas elucubrações a respeito de possíveis impactos do que Lamarck dizia de uso e desuso. A teoria dele. Agora, gente, pensem isso em 1800. Fazia sentido em 1800 pensar em uso e desuso, né? Então, como é que alguém poderia pensar a respeito do porquê que uma girafa tem o pescoço tão grande e, se não me engano, tem 2 corações, né? Para quê? Para conseguir bombear o sangue para o cérebro, né? Então, o que Lamarck dizia que as girafas foram se esforçando para alcançar galhos mais altos, fortalecendo o pescoço, como os músculos vão se fortalecendo, vão crescendo, e essas características de uso do pescoço, de se levantar, assim como eu estou me levantando, vão sendo passadas para gerações futuras. Ou seja, ao longo do tempo, as girafas iam cada vez mais chegando a árvores mais altas, por isso que, segundo Lamarck, as girafas teriam um pescoço longo, né? E aquelas coisas que tivessem desuso iam desaparecendo. Gente, seria o mesmo que vocês pensarem: vou fazer musculação ou vou praticar corrida para ter um filho atleta. Vocês concordam que não faz sentido? A quantidade de exercício que vocês fazem não vai estar relacionada com seu filho nascer, ou sua filha nascer atleta ou não, a propensão a ser atleta. Ah, mas se eu sou atleta, meu filho pode ser atleta. Claro que pode ser. Você pode ter uma propensão a gostar mais de exercícios físicos que seja transferida para o seu filho ou para sua filha. Mas não é porque hoje eu vou sair daqui e vou fazer musculação que eu vou ter um filho que vai incorporar ou carregar essa característica, esse uso que eu estou fazendo dos meus músculos, né? E aí eu mostro para vocês por que eu trouxe Lamarck. Porque outro dia, eu aposto que vocês viram isso no LinkedIn, ou no LinkedIn, Instagram, seja lá onde for, nas mídias sociais, que como é que seremos nós daqui não me lembro o horizonte de tempo para frente, por causa do uso do celular, né, dessa dependência da mídia digital, que de tanto a gente digitar e usar o celular vai ficar com as mãos tortas, que a gente vai ficar encurvado, etc e tal. Nós, vocês e eu, se a gente ficar sentado usando o celular, pode dar problema nas nossas mãos? Claro que pode. A gente pode ficar mais encurvadinho? Claro que pode também. Mas vocês concordam que o fato de você ficar sentado ou sentada ao celular, usando o celular, isso não vai ser transmitido para os seus descendentes, tá? Então, isso que apareceu foi uma bobagem que alguém especulou como seria o futuro, e eu vi a descobrir que era uma empresa que fazia móveis para postura, etc. Ou seja, querendo jogar um lamarquismo para depois vender móveis, tá? Então, só para dizer que não existe na ciência nenhuma evidência de que o que a gente faz em vida seja transmitido para os nossos descendentes. Existem alguns estudos, existe uma linha muito legal que foge um pouquinho do que a gente está vendo aqui, que é da epigenética, que algumas propensões podem ser ativadas durante a nossa vida e essa ativação seja transmitida. Mas é muito, muito, muito longe do que preconizava Lamarck, tá bom? Bom, aí a segunda é o nosso grande herói, que é Darwin, né? Que é um naturalista inglês, quase foi padre, tem livros lindos sobre a história dele, e que com os 20 e poucos anos de idade conseguiu trabalhar a bordo do Beagle. Beagle era um navio que fez toda essa rota, né, saiu da Inglaterra, costeou
a América do Sul, voltou para a Oceania, né, voltou até o nordeste do Brasil e voltou para a Inglaterra, né, e ele conseguiu trabalhar a bordo do Beagle como naturalista, que era o capitão Fritz Roy, e durante essa viagem que ele passou no Brasil, tem depoimentos dele sobre o Brasil, anotações dele sobre o Brasil, no resto da América do Sul. Mas o ponto mais importante foi quando ele chegou em Galápagos, no Equador, que foi o que mais intrigou a Darwin, tá? Que quando ele esteve em Galápagos, e Galápagos são ilhas vulcânicas, ilhas, lógico, separadas uma das outras, ele começou a observar, esses passarinhos aqui são tentilhões, né? E os tentilhões são um dos grandes responsáveis pelo que intrigou a Darwin depois, como ele veio a desenvolver os seus estudos. Ele começou a notar que em ilhas diferentes, os passarinhos da mesma espécie, os tentilhões da mesma espécie, eles tinham bicos diferentes. Mas bicos diferentes uns eram especializados em abrir conchas, outros eram em comer sementes, então o bico de abrir concha é diferente do bico de abrir semente, né? Então, ou seja, de acordo com a alimentação deles, eles tinham bicos diferentes. Lógico que ele não estava pensando de um jeito lamarckiano, eu vou forçar o meu bico para determinada atividade. E ele começou a pensar por que em ilhas diferentes os tentilhões tinham bicos diferentes. E nisso começou a sugerir na cabeça dele que o isolamento das ilhas e o que existia de alimentação nas ilhas poderia estar relacionado com a aptidão dos tentilhões, ou seja, em ilhas onde existissem mais conchas, existiam os tentilhões que tinham bico para biconcha, seriam mais possibilidade de sobreviver. Em outras que tivessem mais sementes ou frutas, aqueles que tivessem conseguissem comer sementes ou frutas ou processar, e assim sucessivamente, tá? A partir disso, Darwin começou a formular o princípio da evolução pela seleção natural, que para mim, é das coisas mais belas, talvez seja das contribuições científicas mais bonitas e mais duradouras que a gente já pode ter visto. É de uma simplicidade que chega a ser incrível, né? E agora eu não me recordo o nome da autora, mas tem uma autora que é a melhor biógrafa de Darwin, tem 2 tomos enormes sobre toda a história dele, quase um outro spoiler. Mas pensem, a gente está em 1800 e tanto, a origem das espécies foi em 1857, 59. Ele demorou quase 20 anos para lançar o livro, né? Por quê? Porque tudo que ele começou a pensar se contrapunha ao conhecimento existente, né? Que era alguma coisa divina que tivesse criado o universo, que tivesse criado o homem diferentemente dos outros homens, dos outros animais, que o mundo tinha 6.000 anos de idade, e naquela época ele até fez amizade com um geólogo que estava começando a perceber as camadas geológicas, ou seja, que a Terra não podia ser tão novinha assim. Mas lembrando, a gente estava em 1800, tá? Hoje nós estamos em 2023, tá? Então a gente tem que se voltar para o conhecimento daquela época, tá? Então o que ele começou a partir das iguanas, também tem os tentilhões, as iguanas, tem as iguanas que mergulham e que nadam e que comem algas, tem iguanas que não mergulham. O que Darwin começou a pensar sobre isso? Bom, que existia uma descendência com modificações, né? Que de alguma forma os organismos se modificavam, né? Ou seja, os tentilhões desenvolveram bicos diferentes ao longo do tempo, e na medida
que essa modificação ajudava na sobrevivência, aquela modificação se mantinha, ou seja, ela era uma adaptação. Mas uma adaptação a quê? Uma adaptação ao ambiente. Ou seja, era o ambiente que selecionava de maneira cega as modificações que contribuíam para a sobrevivência. Tá? Então a gente consegue, a partir de Darwin, e a gente vai explorar isso ao longo de todos os nossos encontros, muito mais na segunda aula para frente, com algumas questões práticas, nos calcando na teoria da evolução. Tem algumas variações, mas tudo que a gente parte, que a teoria da evolução é válida, né, que nós partirmos, assim como as outras espécies de ancestrais comuns lá atrás, fomos nos separando e evoluindo ao longo do tempo. Tá? Bom, então, gente, lembrando que tudo isso que a gente está vendo até agora era numa época que a genética era desconhecida. Ninguém sabia de cromossomos. Tinha os experimentos das ervilhas, de Mendel, etc., mas um não conversou com o outro. Então, genética era desconhecida. Tá? A gente vai passar para uma próxima parte, mas antes vamos dar só uma revisada no que a gente viu. A gente viu que existem três... Aliás, a gente depois na segunda parte, vai falar da outra visão, que é muito próxima de Darwin, que é de Wallace. Mas a gente viu os princípios de uso e desuso de Lamarck. A gente começou a ver sobre a teoria da evolução, Darwin, a viagem no Beagle, quando chegou a Galápagos, se ficou inquieto com os tentilhões, com os bicos diferentes, com as iguanas que mergulhavam e que não mergulhavam, e começou a postular a teoria da evolução pela seleção natural, que variações, descendência com variações, que são, de certa forma, homologadas ou respaldadas pelo ambiente, porque contribuem para a sobrevivência naquele ambiente, então elas são adaptações, ou seja, ao longo do tempo as espécies foram se adaptando ao ambiente. O que acontece se mudar o ambiente? Novas adaptações são necessárias. Isso são coisas que a gente vai ver na parte 2.